Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino de tinta. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Graças a Deus. Queridos, o título dessa mensagem é O Amor é Sofredor, extraído da primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios 13, versículo 4. A caridade é sofredora, ou seja, o amor é sofredor. Depois do versículo 7 ele diz: tudo sofre, ou seja, o amor tudo sofre. E eu quero começar fazendo, ou melhor, lendo uma citação do livro chamado Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. Ele escreveu, o mesmo autor do livro mais conhecido dele no Brasil, acredito eu, que são as Crônicas de Nárnia. E ele, falando sobre o amor, ele disse uma frase com uma grande profundidade, e aquilo também me fez refletir sobre o que eu vou tratar de uma maneira sucinta, mas que foi também teve uma inspiração na frase desse autor. A frase é a seguinte: amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies, em pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde-o na segurança do esquife de seu egoísmo. Mas nesse esquife seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir, vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. O único lugar, além do céu, onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor, é o inferno. O raciocínio do autor é o seguinte: amar é sempre ser vulnerável. Quando você ama, você está abrindo cada vez mais as suas guardas, porque não é possível amar sem que você abra as suas guardas. Algumas pessoas, exatamente, ou seja, com medo de serem feridas, com receio de serem machucadas, como muitas vezes já foram, elas evitam amar, exatamente porque sabem que ao amar você vai sofrer, ou no mínimo ao amar você está propício, aberto a sofrer. Então ele diz o seguinte: se você não quiser sofrer, basta não amar. Ou seja, quando você ama, você sofre, algo acontece na sua vida, algo acontece com o seu coração. Mas quando você opta por não amar, automaticamente também algo acontece com o seu coração. O seu coração começa a ficar petrificado, o seu coração começa a ficar impenetrável, e automaticamente você pensa: não, eu não estou amando, mas algo também está acontecendo ao seu coração. Então ele vai dizer o seguinte: o único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. O que ele quer dizer? Quando nós estivermos no céu,
O amor que nós teremos e experimentaremos é um amor perfeito, no seu estado de perfeição, onde já não há mais erros, onde já não há mais falhas, automaticamente você já não mais sofre. Mas, onde você também não vai mais experimentar o amor, é exatamente no inferno. E a pessoa caminha para o inferno, justamente quando ela opta, quando ela escolhe não amar. Mas o escritor Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, ele diz: o amor é sofredor. Depois do versículo 7 ele diz: o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Nós, meus amados irmãos, vivemos em uma sociedade hedonista. Ou seja, o que é isso? Uma sociedade que vive em busca do prazer. A nossa sociedade vive em busca do prazer, e ao viver em busca do prazer, ela repudia, ela afasta, ela recrimina, ela condena tudo aquilo que possa trazer algum tipo de dor. Ou seja, ao buscar o prazer, eu quero exatamente afastar toda e qualquer dor, ou toda e qualquer possibilidade de dor. Nós não gostamos de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. E a nossa sociedade então coloca esse ideal de não sofrer o mais alto possível. Quer dizer, até mesmo quando nós encontramos algumas pessoas, as pessoas medem a felicidade, ou as pessoas começam a medir a vida de alguém a partir do ponto de vista se a pessoa sofre ou não. Eu estive comentando certa vez no serviço, e é engraçado notar que a cosmovisão, a visão de mundo dessas pessoas é o seguinte: se tal pessoa é rica, se tal pessoa tem dinheiro, se tal pessoa pode viajar, se tal pessoa pode fazer o que bem quer porque ela tem condições, essa pessoa é feliz. Ou seja, as pessoas também medem o nível de satisfação ou daquilo que ela gostaria de ser exatamente pela ausência de dor. As pessoas têm o costume de achar que quando uma pessoa morre, se aquela pessoa passa por algum tipo de doença, ou dependendo da enfermidade que aquela pessoa enfrenta, as pessoas tendem a olhar para aquilo como se aquela pessoa tivesse feito algo de mal, e naturalmente ninguém quer morrer assim. Se você for perguntar, ninguém quer morrer, ou seja, a dor é algo que ninguém gosta, a gente procura evitar, e a nossa sociedade então começa a trabalhar acerca dessa dor. Enquanto eu meditava nessa mensagem, eu lembrava que cada vez mais a nossa sociedade trabalha, e isso é bom, mas tem um lado ruim, para a eliminação da dor. Eu lembro que, naturalmente, como um garoto muito quieto, como eu fui na minha infância e adolescência, quando eu voltava em casa, com muitas vezes o joelho, a mão, o cotovelo, com uma marca, aquilo estava arranhado ou alguma coisa, e dependendo da profundidade ou da gravidade, eu sabia que a minha mãe e o meu pai, eles iriam em cima da penteadeira, onde tivesse, e falam o seguinte: vamos passar um pouquinho de mertiolate. Ah, que frase era aquela? Falou: o quê? Não, tá bom, tá bom. Não, tá bom, mãe. Não tá doendo tanto assim. Por quê? Porque você sabia que ao passar mertiolate aquilo ia arder, e você não queria experimentar aquela sensação de dor ou daquilo ardendo em você. E é engraçado que hoje, quando nós entramos nas farmácias, você pega o mertiolate, se você falar: eu vou passar mertiolate, o senhor fala assim: passa. Por quê? Pode passar. Passe o tanto que você quiser. Por quê? Porque o mertiolate já não arde mais. Então nós vivemos uma sociedade que ninguém gosta de sofrer. Agora eu quero mudar um pouco o foco do que eu estou falando para o seguinte: eu tratei de uma dor física, ou seja, o mertiolate ardendo uma doença, uma dor física, mas da mesma maneira que nós fugimos das dores físicas, as pessoas também fogem das dores do coração ou das dores do sentimento. Cada vez mais
com alguém do sexo oposto. Cresce cada vez mais o número de jovens que fica com outro jovem. Um jovem que fica com uma jovem e uma jovem que fica com outro jovem. Eu estou usando jovem, mas na verdade, dependendo da forma como nós quiséssemos avaliar, poderíamos até dizer crianças, né? Um menino que fica com uma menina e uma menina que fica com um menino. Mas as pessoas não param para refletir o seguinte: por que é que será que esse tipo de relacionamento antibíblico cresce, prolifera fora da igreja e muitas vezes até dentro de pessoas que se dizem cristãos? Por quê? Porque ninguém quer pagar o preço do sentimento. A menina que fica com o menino, o que ela está querendo dizer é o seguinte: eu não quero sentir dor, eu quero ficar com você por alguns minutos, algumas horas, eu quero ir para casa, eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero ter que pensar em você, eu não quero nada disso, eu não quero compromisso, ou seja, eu não quero ter dor, ainda que seja dor de cabeça. O que eu não quero é ter dor. Já pensou, dia dos namorados, eu vou ter que dar presente, ter que falar com o pai de alguém, mãe de alguém, ter que me reportar, falar por que isso, por que aquilo? Eu não quero isso. Eu quero liberdade, eu não quero sofrer, eu não quero ter problema. Eu me recordo que há poucos dias eu estava em casa, dando uma madeira para o Gustavo, liguei a televisão, vi uma entrevista, e tinha algumas pessoas que foram convidadas para aquele programa para discutir o novo modelo de casamento. E algumas pessoas, né, consideradas intelectuais ou aptas para dizerem, para darem algum tipo de veredito acerca de como nós devemos agir no casamento. Um desses homens diz o seguinte: o modelo do casamento, da forma como está, é falido. É falido pelo seguinte: muitos casamentos terminam pela convivência. O homem não aguenta a mulher não aguenta o homem. Pelo fato deles estarem muito tempo juntos, um perto do outro, eles acabam se desentendendo. O novo modelo é o seguinte: se você quiser salvar o seu casamento, você deve continuar casado, sim, mas ele deve morar num lugar e você deve morar no outro. Aí vocês marcam, vocês se encontram. Você pode marcar de ir na casa dela, ficar um tempo, mas depois você volta para a sua casa. Ou você pode, ou ela vai para a casa dele, fica um tempo e depois eles vão embora. Porque isso resolveria muito dos problemas que nós temos hoje. Eu fiquei olhando para aquilo e falando: meu Deus, né? Fiquei imaginando o número de pessoas expostas àquele tipo de informação e o número de pessoas influenciadas, né, por aquele tipo de informação. Mas o que ele quer dizer, meus amados irmãos? Para você viver diariamente ao lado do seu esposo ou do lado da sua mulher, você precisa ter amor. O que eu não quero? Eu não quero ter problemas, eu não quero enfrentar, sabe? Eu não quero passar raiva, eu não quero passar nervoso, eu não quero ter tipo de problema nenhum. E como que eu resolvo isso? Eu resolvo exatamente afastando uma pessoa da outra. O que as pessoas estão escolhendo é o seguinte: ao não sofrer, na busca que os homens têm pelo não sofrimento, os homens acabam também abrindo mão do amor. Eu não sofro, mas eu não experimento o amor. Eu não sei o que é o amor. Por quê? Porque eu não quero me entregar a uma mulher. Eu não quero mostrar as minhas fragilidades a uma mulher. Eu não quero mostrar os meus defeitos a uma mulher. Eu tenho medo. E a mulher vai dizer a mesma coisa. Eu não quero mostrar os meus defeitos para ele. Eu não quero mostrar as minhas fragilidades para ele. Eu não quero mostrar as minhas inseguranças para ele. E aí aquelas pessoas vivem um relacionamento que não é verdadeiro. Por quê? Porque aquela pessoa não é ela mesma. E ela precisa sempre atuar, criando situações de como ela agiria, de como ela se comportaria, porque na verdade ela não pode ser ela mesma,
Por quê? Porque se ela for ela mesma, ela tem medo de que a pessoa não a ame, não goste dela, mas ela também não experimenta aquele todo tipo de amor. Uma das coisas mais difíceis, meus amados irmãos, quando nós estudamos, quando nós aconselhamos, ouvimos as pessoas falando acerca de relacionamento, uma das coisas mais difíceis é quando uma das pessoas, ou seja, um homem ou uma mulher, decide se ele vai se declarar ou não para outra pessoa. E em se tratando de jovens, uma das dificuldades que ele tem é o seguinte: eu não quero falar primeiro. Se ela falar que gosta de mim, aí eu vou e falo com ela. Ou ele diz o seguinte: se ela falar que gosta de mim, eu vou e falo com ela. Se ele falar que gosta de mim, eu vou. Por quê? Porque eu não quero me expor. Vai que eu falo e de repente eu recebo um não, ou aquilo não é para acontecer, não é da vontade de Deus. E muitas das vezes o que a pessoa não fala, não expõe, e vivem o que eu comento com alguns jovens, joguinhos, né? Eu tenho que fazer um joguinho para cá, para lá. Por quê? Porque eu não posso de fato expressar o meu amor, porque eu tenho medo de que no momento que eu expressar o meu amor, eu vou me machucar. E as pessoas não reconhecem que, ao não experimentar o amor, elas se machucam muito mais do que se elas tivessem se entregado para aquele sentimento. Eu descarto o sofrimento, mas eu também descarto junto com o sofrimento o amor. A maior autoridade em amor, nós sabemos quem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em João, capítulo 15, versículo 12, ele diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Querido, se o versículo tivesse parado na seguinte parte: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, ponto, já teríamos problemas o bastante para conseguir cumprir isso, que vos ameis uns aos outros. Mas não obstante o fato de Jesus nos deixar esse mandamento, que nós devemos amar uns aos outros, ele diz o seguinte: não apenas eu quero que vocês amem uns aos outros, mas eu quero que vocês amem uns aos outros de que maneira? Como eu vos amei. Então o padrão é o seguinte: você deve amar a pessoa que está aí ao seu lado da maneira como eu te amei. Aí o negócio ficou complicado, porque se eu devo amar o meu próximo como Jesus amou, então o raciocínio lógico, o caminho natural que eu tenho que fazer é o seguinte: de que maneira Jesus Cristo nos amou? Eu preciso saber de que maneira Jesus Cristo nos amou, para que então eu venha a imitar esse amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo foi sofredor. Jesus Cristo sofreu por mim e por você. Jesus Cristo sofreu por nós. Todo culto em que nós estamos aqui fazemos lembrança da morte de Jesus, fazemos lembrança do sofrimento dele, e a pergunta é a seguinte: sofrimento dele por quem? Por mim e por você? Sofrimento pelo mundo, conforme descrito em João 3,16? Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, o amor de Deus foi demonstrado, o amor de Deus para com o mundo foi demonstrado na entrega do seu Filho, do seu único Filho, para com toda a humanidade. Mas o amor de Jesus Cristo foi sofredor. Queridos, nós acompanhamos aqui no Evangelho de João, Jesus Cristo está a caminho da cruz, ele está preocupado com todas as pessoas. Nós podemos notar que Jesus Cristo quase não fala dele ou trata dele, ele está sempre preocupado com o que acontece com o próximo. Eu estava meditando, meus amados irmãos, vendo a crucificação e relembrando a crucificação, meditando na crucificação, eu comecei a meditar naqueles dois ladrões que estavam com Jesus na cruz. A Bíblia diz que um foi colocado à sua direita e o outro foi colocado à sua esquerda. E quando as pessoas começaram a tirar sarro de Jesus, quando as pessoas começaram a zombar dele, quando as pessoas começaram a fazer toda
estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem nada fez. Esse homem está sofrendo não porque ele fez, ou seja, o sofrimento de Jesus na cruz não foi por ele, foi por nossa causa. E aquele homem então diz uma seguinte frase para Jesus: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus Cristo na mesma hora olhou para ele e falou o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele está sofrendo, ele está provavelmente sem ar, ele está com o corpo dilacerado. Mas ele, queridos, eu fico tentando visualizar aquela cena de Jesus de repente tentando, eu não sei para qual pessoa foi, se foi para o da direita ou da esquerda, mas eu começo a imaginar ao meditar Jesus Cristo fazendo de repente, lentamente, um movimento de virar o rosto em direção àquele ladrão, e Jesus Cristo olhar, e Jesus Cristo sendo onisciente, sabendo tudo que aquele homem fez, por amor, ele olha e diz o seguinte: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aleluia. Queridos, quem ao morrer estaria preocupado com a vida de uma outra pessoa? No momento de morte, ou seja, eu não sei qual sequência foi, de repente o que talvez tenha impactado aquele ladrão foi Jesus ter olhado para o céu e dizer o seguinte: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Talvez essa palavra tenha impactado aquele ladrão, e aquele ladrão olha e fala assim: que homem é esse que nesse momento consegue pedir perdão aos seus agressores? Que amor é esse? Aí Jesus ele olha e diz o seguinte: eu quero que vocês amem quero que vocês amem uns aos outros da mesma maneira que eu os amei. Da mesma maneira que Jesus amou, eu devo amar da mesma maneira que Jesus amou, é dessa maneira. Agora você talvez pergunte o seguinte: por que é que Jesus sofreu tanto? Como pode um homem sofrer tanto na sua vida? Por que é que um homem sofreu tanto? E eu tenho uma resposta para você, meu amado irmão. Sabe por que Jesus sofreu tanto? Porque ele amou muito. O sofrimento dele está totalmente relacionado ao seu amor. Quanto mais ele ama, mais ele se entrega. E ao mais que ele se entrega, mais ele sofre. Quanto mais pessoas nós amamos, mais nós sofremos. O que ele quer dizer? A pessoa muito sofre porque ela muito ama. Existe uma relação muito grande entre o sofrimento e o amor. Eu não preciso ir longe, posso falar às mães que aqui estão. Às vezes o seu filho está dormindo e você vai olhar para ver como ele está. Às vezes o seu filho está doente e você tem que cuidar dele. De que maneira eu posso chegar para uma mãe e falar assim: mãe, não sofra pelo seu filho? Ela vai dizer: como eu não vou sofrer pelo meu filho? Eu amo meu filho, e ao amar o meu filho eu vou sofrer por ele. Se eu não sofrer por ele, eu tenho que abrir mão do meu amor. Ou seja, o seu filho ainda não chegou em casa, você vai ficar sofrendo? Larga isso de mão. O que ele quer dizer? Não ame. Se você não amar, o que acontecer com ele não tem problema com você. Agora, se você amar, o que acontecer com ele vai te afetar profundamente. E eu quero continuar dizendo o seguinte: Jesus Cristo, ao ser colocado na cruz, ele foi colocado na cruz pelos meus erros, pelos seus erros, pelos nossos erros. Jesus Cristo não foi colocado na cruz porque ele havia cometido algum tipo de infração. Então, eu sempre falo isso, meus amados irmãos, porque o sofrimento é comum ao ser humano, mas existe sofrimento e sofrimento. O que eu quero dizer? Existe o sofrimento que é resultado do amor. Existe o sofrimento que é resultado da falta de amor. Eu posso sofrer sim, queridos. Eu posso sofrer pelas minhas más escolhas.
eu posso sofrer por não ter obedecido a Deus, eu posso sofrer por ter desobedecido aos meus pais, eu posso sofrer por ter desobedecido às leis dos homens, e aquilo é uma dor, é um sofrimento, mas Jesus está falando o seguinte: o sofrimento que eu estou falando não é esse. Esse sofrimento, quando você paga por algo que você cometeu, é nada mais justo do que você está pagando por aquilo que você fez. Ou seja, isso é resultado da lei da semeadura. Você plantou, você colheu. Não é esse tipo de sofrimento que eu estou falando. Jesus está falando: eu estou colhendo, mas eu não estou colhendo o que eu plantei, eu estou colhendo o que vocês plantaram. É diferente. Eu não estou na cruz porque eu roubei a casa de alguém. Eu estou na cruz porque alguém roubou a casa de alguém. Eu não estou na cruz porque eu matei alguém. Eu estou na cruz porque alguém matou um outro alguém. E eu estou na cruz por esse assassino. Eu estou pagando, eu estou sofrendo pelo outro. Não estou sofrendo como resultado dos meus erros, das minhas infrações, das minhas transgressões. Jesus, no Sermão da Montanha, nas Beatitudes, ele diz o seguinte, em Mateus 5,10: bem-aventurados que sofrem perseguição, mas de que maneira? Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurados, abençoados são aqueles que sofrem perseguição. Aquelas pessoas vão sofrer em virtude da perseguição, mas por quê? Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 19 e 20, ele diz o seguinte: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Pedro ele deixa mais claro: do que adianta você reclamar que alguém bateu no seu rosto, mas se aquilo é consequência de uma palavra maldita de sua parte? De que adianta você reclamar que alguém te agrediu, quando aquilo na verdade foi um revide que você mesmo começou? Mas existe diferença quando você é agredido e você não agrediu. Existe diferença quando uma pessoa te xingou e você não a xingou. Existe diferença quando uma pessoa te tratou mal e você não tratou mal. Ele diz o seguinte: mas se fazendo bem sois afligidos, mas se vocês fazem o bem e sofrem, isso é agradável a Deus. Primeira Pedro 3, versículo 14: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Eu sempre comento aqui e eu não vou cansar de repetir, meus amados irmãos: nós iremos sofrer, nós teremos que escolher que tipo de sofrimento nós vamos enfrentar. Nós vamos sofrer por sermos bons pais, iremos sofrer por ser boas mães, iremos sofrer por ser maridos fiéis, iremos sofrer sendo mulheres fiéis, iremos sofrer sendo excelentes ministros, iremos sofrer sendo excelentes cristãos, ou nós iremos sofrer por sermos maus pais, mães más, ministros ruins. Nós iremos sofrer. A questão é de que maneira você escolherá o seu sofrimento. O engraçado é que quando nós meditamos acerca dos cristãos da igreja primitiva, ou seja, dos primeiros cristãos, nós vemos que eles se alegravam até quando eles sofriam. Pedro, ainda em 1 de Pedro 3,17, ele diz o seguinte: porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo o mal. Muito melhor você padecer fazendo o bem do que fazer o mal. Nós começamos essa mensagem lendo 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas eu queria voltar um minuto com vocês para que a gente pense de que maneira Jesus Cristo chamou Paulo para realizar o seu trabalho. Jesus Cristo diz o seguinte, em Atos 9,16:
eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Quando Jesus Cristo chamou o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: Paulo, eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer pelo meu nome. É assim que vai ser o seu ministério. Sabe o que Jesus está falando para Paulo? Paulo, você terá um grande ministério. Grande sofrimento. Eu vou te usar grandemente, é mesmo grandemente, sim, em grandes sofrimentos, em grandes prisões, em grandes batalhas, em grandes naufrágios, em grandes chicotadas. Tudo grande. Na mesma medida que o que eu faço com você é grande, o sofrimento também é grande. E aí eu comecei a refletir, meus amados, mas como assim Deus chama Paulo e fala o quanto Paulo deve sofrer pelo nome de Jesus? E aí, ao reler o que está escrito no capítulo 53 acerca de Jesus Cristo, diz o seguinte: Jesus Cristo era um homem de dores. Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus Cristo é um homem de dores. Vocês já viram uma mensagem, uma pregação isso? Vamos imitar a Jesus Cristo em suas dores, nas suas aflições? Porque eu tenho que imitar a Jesus em todo o conjunto do que Jesus fez. Só que Jesus foi um homem de dores. O que ele quer dizer? Não dá para viver em uma sociedade que foge do sofrimento. Se eu quero imitar a Jesus, eu preciso abraçar o sofrimento, porque eu irei sofrer, você irá sofrer, nós iremos sofrer. O nosso líder maior é chamado de homem de dores. Daí você fala assim, de repente você pode ser levado a pensar: graças a Deus que Jesus Cristo falou isso de Paulo, mas ele não falou isso para mim. Graças a Deus que Jesus Cristo falou essa palavra para Paulo, graças a Deus que ele não falou isso para mim. O que Jesus disse para todos nós no Evangelho de João 16:33? Ele diz o seguinte: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Ele não disse isso apenas para Paulo, ele disse isso para mim e para você. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. Tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, mas vocês terão aflições. E aí eu volto ao que eu falei, os cristãos da igreja primitiva, em Atos 5:41, a Bíblia fala que depois de eles sofrerem sofrimento, eles retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Os cristãos primitivos saíram da presença. Veja bem a palavra que foi usada no texto: regozijando-se. O que é regozijar? Eles saíram se alegrando de que eles tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha a diferença do cristianismo que nós devemos e deveríamos viver e que nós não vivemos. As pessoas, quando sofrem aflições, reclamam e dizem que não vão à igreja, que Jesus é esse. Ao contrário dos verdadeiros cristãos, que quando sofrem dizem: Senhor, muito obrigado por eu sofrer, porque isso é uma prova de que eu sou o teu seguidor. Que aquela mesma marca que existia na sua vida também está presente, muito clara, na minha. Paulo instruindo agora ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda de Timóteo 3:12, ele diz o seguinte: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se vocês quiserem viver piamente em Cristo Jesus, vocês vão padecer perseguições. Paulo continua falando agora em Filipenses 1:29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele.
Existem dois aspectos desse versículo. Foi-nos dado não somente crer nele, mas padecer por ele. As pessoas querem crer nele, mas as pessoas não querem padecer por ele. Eu falei aqui na quarta-feira, meus amados irmãos, quando eu estava ministrando acerca do perdão, e eu li o capítulo, algumas partes do capítulo 6 de 1 Coríntios. E Paulo, ele trata da divisão da igreja, e Paulo, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 6, versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas um contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ele diz o seguinte, sabe por que vocês têm problema? Porque vocês têm falta de amor. Por que você quer processar o seu irmão? Por que você não perdoa? E resolve logo o problema. Não, mas vocês têm problemas por quê? Porque existe falta de amor em nossos corações. Agora, em 2 Coríntios 11, 28 e 29, Paulo diz o seguinte: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Queridos, toda vez que eu leio esse versículo, eu fico perplexo. Sabe por quê? Porque eu olho para a congregação que nós estamos e eu falo, Pai, eu me preocupo com essa igreja. E muitas das vezes, eu quase que desfaleço pensando no que poderíamos fazer, orando, apresentando. E pensar sobre essa igreja já é o suficiente, mas Paulo, ele diz o seguinte: além das coisas exteriores, me oprime cada dia. Ou seja, não é na terça que de repente eu reflito sobre a igreja, ou tem aquele domingo que eu escuto um hino e aí eu sou levado a meditar. Não, eu me preocupo todos os dias, cada dia. O quê? O cuidado de todas as igrejas. Sabe o que ele quis dizer? Talvez você se preocupe muito com o Jardim Esther, mas Paulo está querendo dizer, eu me preocupo com todas as igrejas. O Jardim Esther é uma parte das minhas preocupações. O que ele quer dizer? A minha preocupação é muito mais abrangente do que isso. Agora, por que, queridos? Porque o amor dele não estava limitado apenas àqueles irmãos de uma determinada congregação. Ele amava mais. Olha, eu não amo apenas a minha congregação, eu não amo apenas aquela congregação, eu amo todas as congregações, e por isso me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aí ele diz o seguinte: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Paulo está querendo dizer, quando uma irmã está fraca, eu estou fraco, por quê? Porque eu sinto a dor dela, eu a amo tanto que quando ela está fraca, me enfraquece. Agora, quando aquela irmã está fraca, por que eu estou bem? Porque eu não a amo, eu não ligo para ela, eu estou pouco me importando do que vai acontecer com ela. Eu faço uma cara de santo, mas na verdade no meu coração eu estou pouco me lixando do que está acontecendo com ela. Eu vou para casa e não sinto nada. Mas Paulo está querendo dizer, mas quando alguém enfraquece, quem é que quando enfraquece que eu também não sou enfraquecido? Queridos, vocês conseguem imaginar a fala de Paulo? Quem é que não enfraquece que também não me enfraqueça? Ele disse, quem se escandaliza que eu não me abrase? Ele está querendo dizer, toda vez que eu vejo alguém em um problema, em uma situação, eu sofro com aquela pessoa. E por que eu sofro? Porque eu amo. A maneira de eu não sofrer é eu simplesmente deixar meu coração endurecer e não me preocupar com aquela pessoa. Ele disse isso em 2 Coríntios 12:15, não é? Eu me deixarei gastar pelas vossas almas. Eu de muita boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja cada vez menos amado. Eu vou me deixar gastar. Uma pessoa tem um problema, eu me gasto por ela. Uma pessoa está doente, eu me gasto por ela. Uma pessoa passa fome, eu me gasto por ela. Uma pessoa está sofrendo um problema no casamento, eu me gasto por ela. Uma pessoa está com um problema com o seu filho,
eu me gasto por ela, e eu vou me gastando cada vez mais. Por quê? Eu não tenho outra opção. Eu não tenho outra opção a não ser me deixar sofrer, sabe? Eu não tenho outra opção. O amor me leva a essa ação. Eu estou terminando, meus amados irmãos, eu estou concluindo. Eu quero ler mais um versículo apenas, que se encontra em 2 Coríntios 6,4. Paulo ele diz o seguinte: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Ele fala o seguinte: ó, você que é ministro, né? Você que é obreiro, nós precisamos ser recomendados em tudo, precisamos ser o exemplo em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Sabe o que ele quis dizer? Mostre o seu exemplo através do seu sofrimento. Não foi isso que Paulo fez? Paulo disse o seguinte: existem muitas pessoas que dizem ser obreiros aqui. Existem muitas pessoas que querem pregar. Existem muitas pessoas que estão se autodenominando apóstolos. Tem muitas pessoas que se dizem que são seguidores de Cristo. E muitas das vezes eles querem descreditar o meu ministério falando que eu não sou servo de Cristo. Já que é para falar, vamos esquecer quem prega bem, quem prega mal. Vamos esquecer quem canta bem, quem canta mal. Vamos fazer o seguinte: quantas chicotadas eles levaram, eu posso mostrar nas minhas costas. Quantos naufrágios eles sofreram? Eu tenho uma lista aqui com os meus naufrágios. Quantas vezes eles foram presos? Eu vou mostrar aqui para ele todas as vezes que eu fui preso. Quantas vezes eles sofreram? Eu vou mostrar para eles todas as vezes que eu sofri. Paulo, meus amados irmãos, foi um dos poucos que pôde dizer de uma maneira literal: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Ele diz: eu imitei a Cristo de tal maneira que quando Jesus Cristo ele foi para a cruz, a mão dele ficou como machucado, ficou com uma marca. A sua mão esquerda ficou com uma marca. Os seus 2 pés ficaram com marcas. A sua fronte ficaram com marcas. Não foi na minha mão, não foi no meu pé, mas se eu tirar a minha camiseta, se eu tirar a minha roupa, eu mostro as marcas do sofrimento de Cristo nas minhas costas. E quando eu meditava sobre isso, o Senhor Jesus me deu uma frase, meus amados irmãos. Eu gostaria que vocês ficassem com ela. A Bíblia diz o seguinte: Jesus chorou. A Bíblia diz: Jesus se entregou. E a Bíblia diz: Jesus morreu. Jesus chorou, Jesus se entregou e Jesus morreu. Quando as pessoas falam de amor, muitas pessoas choram. Muitas pessoas choram. Poucas pessoas se entregam. E pouquíssimas morrem. O que ele quis dizer? Jesus falou o seguinte: você pode até chorar, mas não é isso que vai medir o seu sofrimento. Eu chorei, mas eu chorei e eu deixei o meu corpo ser rasgado por você. Talvez você chore, mas isso não é o suficiente. Isso não é o bastante. Cadê a sua entrega? E aí eu fiquei meditando nisso, meus amados irmãos. Existe um paralelo muito grande. Você quer mostrar o quanto você ama a Deus? Você quer mostrar o quanto você ama o seu irmão? Mostra através dos seus sofrimentos. Eu amo meu irmão. Mas ele esteve na UTI e eu não pude visitá-lo nenhum dia. Mas como eu amo aquele meu irmão. Escrevi uma carta para ele, muito bonita. Fiz um poema. Poema lindo. E no momento que ele estava gemendo lá na cama, onde você estava? Eu estava assistindo televisão, fazendo um poema para ele, para demonstrar o meu amor para ele. Quando os jovens estavam passando por dificuldade, não, eu pego o microfone, eu vou na igreja, eu falo que eu amo a todos eles. Mas e quando eles precisavam de você, o que é que você estava fazendo?
Filho, eu amo muito você. Quando você estava doente, quando você estava internado, quando você estava todo entubado, eu estava lá numa festa dançando, mas eu amo você muito, demais. E você fala assim, e tinha uma tia sua que ficou, mas sua tia não me ama quanto eu te amo. Querido, o que a Bíblia diz, nós não podemos dizer que nós amamos fazendo uso de palavras. Nós temos que mostrar o nosso amor através dos nossos comportamentos. Jesus Cristo falou o seguinte: eu digo que eu amo vocês, mas eu digo que eu amo vocês indo até a cruz, e na cruz eu continuo dizendo, eu amo a todos vocês. O que ele quer dizer? Mostre o seu amor, mas mostre o seu amor através da cruz. Cadê a sua cruz? Aonde está a tua cruz? Aonde estão as marcas do seu corpo? Paulo ele diz o seguinte: quando eu penso nos pecados eu choro, eu escrevo com lágrimas, eu me oprimo cada vez que uma alma não é salva, me pesa cada vez mais tudo que acontece, eu sofro, por quê? Porque eu muito amo. Queridos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, da mesma maneira que Jesus amou. O que eu quero dizer, nós não podemos ser hipócritas, queridos, de pegar na mão de um irmão, de abraçar um irmão, de abraçar uma irmã, mas sabendo que ele enfrenta um tipo de necessidade e eu e você não estendemos as nossas mãos. Ou muitas das vezes tem um irmão que ele está lá propenso a estender a sua mão para com outro irmão, mas aquele irmão que está passando por uma necessidade muito grave, e muitas das vezes você precisa ir visitar esse irmão, você precisa falar esse irmão, mas muitas das vezes você é privado, você não consegue ir, porque as pessoas vão dizer que você não as ama, porque você não tem tempo para elas. O que ele quer dizer? Ele não vai visitar, e ainda assim ele vai me julgar quando eu vou fazer aquilo que a Bíblia pede para eu fazer. Que tipo de amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse, meus amados irmãos? Que amor é o nosso? Que amor é o nosso? Queridos, o tempo já foi, e eu peço perdão pelo horário, são 8 horas e 40 minutos. Eu quero convidar você a se colocar de pé para que nós façamos uma oração. Se possível for, depois dessa oração, nós ouviremos um hino pelo devocional e a gente já termina. Mas se possível for, queridos, eu gostaria que você fizesse uma oração mais ou menos assim: Pai, o Senhor sabe e eu sei as áreas em que eu não tenho amado. Deus, muda o meu coração, mude o meu coração, dai-me um coração igual ao teu. Eu preciso amar igual a ti, ou o mais próximo possível igual ao teu amor. Pai, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao coração de Paulo, Pai. Dá-me um coração de um amor, ó Pai. E eu sei, Pai, que eu vou sofrer, Pai, mas se a opção é amar e sofrer, ou não amar, eu prefiro amar. Senhor Deus, Pai, eu te peço perdão, ó Deus, por todas as vezes, ó Deus, que eu vi o meu irmão caído, ó Pai, mas eu não estendi a minha mão. Pai, eu peço perdão, ó Deus, por todas as vezes que eu olhei no rosto da minha irmã, eu podia ver, ó Pai, estampado no seu rosto, ó Pai, o problema. E eu perguntei se ela estava tudo bem, ela disse que estava tudo bem, e muitas das vezes eu torci para que ela dissesse que estava tudo bem, porque eu queria ir embora rápido, ó Pai, eu não queria ter que ficar lá, ó Pai, de repente, gastando meu tempo, ó Pai, conversando com ela, ó Pai, dando uma palavra de amor, dando uma palavra de carinho, dando uma palavra de afeto, Pai. Eu peço perdão, ó Deus. Eu peço perdão, ó Deus, porque muitas das vezes, ó Pai,
Eu vi aquele jovem, ó Pai, caído na rua, mas eu pensei o seguinte: eu estou indo para a casa de Deus, mas eu não tenho tempo para ajudar esse servo, ó Pai. Eu não fiz como bom samaritano, ó Pai. Eu passei, eu disse que fui à tua casa, ó Pai, mas eu não estendi a minha mão ao meu irmão, Pai. Eu sei, ó Pai, de todos os irmãos, eu conheço muitos irmãos, ó Pai, que precisam de ajuda, e quando eu falo de ajuda, não é só ajuda financeira, ó Pai, de irmãos que gostariam de ter um abraço e dizer o seguinte: queridos, o teu problema é o meu problema, eu sofro contigo, você não está sofrendo sozinho, eu sofro juntamente contigo, o teu sofrimento é o meu sofrimento, de eu poder dizer como Paulo disse: se você enfraquece, eu também enfraqueço, nós somos um. Oh Pai, eu quero que o Senhor mude o meu coração, oh Pai. Se as pessoas irão me taxar de bobo, se as pessoas irão me taxar de tolo, se as pessoas vão me taxar, oh Pai, de uma pessoa, Deus, imprudente, que assim seja, Pai, mas eu quero amar, oh Pai, eu quero viver no máximo, na plenitude do amor que eu puder, oh Pai. A Bíblia diz que Deus é amor, oh Pai, e devem ser amor todos aqueles que dizem ser seus filhos, Senhor. Oh Pai, ensina-nos a amar, oh Pai, ensina-nos a perdoar, oh Pai, ensina-nos a viver o Teu verdadeiro Evangelho, oh Pai, o Teu Evangelho, oh Pai. O Senhor, ao resumir a Tua lei, diz o seguinte, oh Pai: o Evangelho é amor, o Evangelho é amor, oh Pai. E nós queremos viver o Evangelho, oh Pai, que está desassociado do amor, oh Pai. Pai, quando eu chorar, ó Pai, que não seja, Pai, um choro de um hipócrita, ó Deus. Quando eu mostrar, ó Pai, que eu estou entristecido, ó Pai, que não seja apenas, ó Pai, emocionalismo, ó Deus, mas que seja verdadeira emoção, e que eu mostre o meu trato, ó Pai, no dia a dia com os meus irmãos. Ensina-nos, ó Pai, a ser a cada dia mais igual a Ti. Muda, meu Pai, repreenda-me, Senhor. E toda vez que eu oro pedindo, Pai, para que o Senhor deve ensinar-me a amar, Pai, o que eu estou pedindo, Pai, ensina-me a sofrer, Pai, ensina-me a aceitar o Teu sofrimento, Pai. Trabalhe em mim, ó Deus, para que eu possa aguentar o Teu sofrimento. É o que eu te louvo, é o que eu te agradeço, que eu peço perdão